Fala pessoal, tudo jóia? Chegamos à questão de número 10 do nosso Revisa Goiás de Matemática, beleza? E aí, vem comigo aqui para a gente responder junto essa questão. Já estamos finalizando já a primeira parte do nosso Revisa, beleza? Questão 10 diz assim: identifique os elementos do triângulo retângulo representados a seguir. Então, nós temos o triângulo ABC, retângulo em A. Por que, professor, ele é retângulo em A? Porque ele tem um ângulo reto no vértice A. Esse ângulo reto, todos nós sabemos que ele tem como medida 90 graus, beleza? Então, se ele tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo, tá bom? Então, beleza. Relacione a coluna da esquerda, essa coluna, elementos do triângulo com sua respectiva nomenclatura, coluna à direita. Então, beleza. Pessoal, em todo triângulo retângulo, nós temos uma hipotenusa e dois catetos. Hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, que vai estar à frente do seu maior ângulo, que nesse caso é o ângulo de 90 graus. Como o ângulo de 90 graus está no vértice A, o lado que está para frente dele vai ser o lado BC, representado por essa letra A aqui. Ou seja, a nossa hipotenusa vai ser o A. Então, o B e o C são catetos. Então, B e o C a gente chama de catetos, tá certo? Esse H é a altura do nosso triângulo, é o nosso H, tá certo? É a altura. E o M e o N são as projeções dos catetos. Então, projeções dos catetos é o M e o N, tá certo? E o professor, o que é a projeção? A projeção do cateto a gente considera como se fosse uma sombra do cateto. Imagina que sobre esse cateto da letra C tivesse aqui um foco de luz incidindo sobre esse lado C. Se ele está incidindo o foco de luz sobre esse lado C e esse lado C ele é um meio opaco, a luz não consegue transpassar por ele, ele vai formar uma sombra no chão, né? Considera que aqui seja o chão. Então, essa parte aqui, ó, da letra M, a gente chama de projeção do cateto C. E o mesmo ocorre com esse N. Esse N aqui, ó, ele é a projeção do cateto B, tá certo? Se tivesse um foco de luz incidindo sobre o lado B desse triângulo, ele faria uma sombra, considerando que aqui seja o chão, tá certo? Então, grosso modo falando, vamos considerar aí como sendo a sombra dos catetos, beleza? Aí vamos relacionar. Letra A, a gente já viu que a letra A a gente chama de hipotenusa. Então, nossa hipotenusa, ela tá aqui, ó. Letra A é 1. Então, aqui, ó, é um 1. O nosso B e o nosso C é cateto. Então, o B é cateto e o C é cateto. Aqui nós vamos considerar o B como sendo o cateto menor, tá certo? E aqui vamos considerar o C como sendo o cateto maior. Um adendo é, pessoal, nunca se baseiem apenas pela figura para determinar se um lado dessa figura é maior do que o outro. Só pelo desenho em matemática não é suficiente, tá bom? Então, para a gente afirmar isso aqui com certeza, deveriam ter valores atribuídos a essas letras, tá certo? Aqui não tem, mas pelo teor da questão, vamos considerar que o cateto C seja maior do que o cateto B, tá certo? Mas, cuidado, para você afirmar em matemática que algo, um lado é maior que o outro, você precisa ter medidas para isso, você precisa ter argumentos sólidos para isso, tá certo? B e C são catetos. Consideramos o B como sendo o cateto menor. Então, tá aqui, ó, o cateto menor é o B, a gente coloca como opção 2. O cateto C a gente está considerando como sendo o cateto maior que está aqui embaixo. Então, a gente vai colocar aqui como sendo a opção de número 3. O M é a projeção do cateto C, que é o cateto maior, que está aqui, ó. Então, o M é o 4 em romanos, IV, né? O N é a projeção do cateto menor, então vem para cá, ó, tá certo? Projeção do cateto menor. E só sobrou a altura, que a gente sabe que é o H, que é o 6, a sexta relação. Então, nossa sequência ficou 4, 6, 2 e 5, 4, 6, 2 e 5, 3 e 1. Resposta certa, alternativa de letra C, beleza? Aqui nós chegamos à 10ª questão do nosso Revisa Goiás. Vamos para a próxima?